qualquer pessoa pode ser um ginasta, e falando no sentido mais vasto, eu sei que a ginástica, e nomeadamente o desporto, faz bem, não é? Mas hoje em dia existe muito potencial em Portugal para a ginástica? Existe potencial para a ginástica no sentido lato, não é? No sentido do praticante que faz a sua ginástica diária ou com a Sim, porque a parte da competição já lá vamos. Exatamente. Portanto, eu, por exemplo, que treinei, não cheguei ao alto rendimento, porque quando cheguei à altura de chegar ao alto rendimento, acabei por ter que trabalhar na disciplina em si, mas sempre treinei a minha vida inteira. Comecei a treinar no Benfica com 4 anos de idade. Fiz muita coisa, fiz dança, ginástica, etc. Pratiquei uma série de coisas, mas sempre treinei a minha vida inteira. E recentemente não consegui treinar durante uns 6 meses e cheguei a uma altura que disse, não, eu tenho que voltar a treinar ao meu nível, porque agora já tenho que treinar ao meu nível, não é? À minha condição física e à minha idade. Portanto, sim, eu treinei a minha vida inteira e tenho intenções de continuar a treinar, mas a um nível adequado à minha idade e à minha capacidade física. Até porque existem vários tipos de exercício, não é? E a ginástica é um exercício, aquilo que se pode chamar completo, porque mexe todos os músculos do corpo, inclusivamente faz a parte psíquica também funcionar, porque às vezes nós pensamos, e eu, antes de ter esta barriga, também fiz ginástica, tinha um problema porque era a hora do jantar, naquela altura era extremamente complicado, mas ainda fiz durante um tempo, e, por exemplo, andar na barra era uma coisa que me fazia um bocado de confusão psicológica, porque era muito alto. Portanto, eu acho que também ajuda nessa vertente psicológica. Sim, ajuda. Ajuda, por exemplo, eu neste momento dou aulas de iniciação a crianças dos 7 aos 12 anos. E um dos objetivos que eu vejo em algumas crianças, que são crianças da zona de Lisboa, não é? É vencer alguns medos de altura, de saltar mais alto ou de ter determinados níveis de coordenação motora ou de equilíbrio, e eu vejo que crianças com esta faixa etária, com uma simples aula de ginástica, adquirem uma série de confiança, de autoconfiança, quer em termos traduz motores, no dia a dia, quer em termos de reorganização psicomotora. A ginástica também proporciona isso, não é? Sim, claro. Fazer amigos, sei que também está envolvida a nível internacional pelo que li, a nível internacional com a disciplina, portanto arranja amigos em vários sítios. Exatamente, aliás, há várias pessoas que gozam comigo, como é que eu já tenho quase 1500 amigos no Facebook pelo mundo inteiro. Sim, são amigos, são pessoas com quem eu já me encontro regularmente, desde que estou a trabalhar na aeróbica, desde 95. Também é uma boa vertente e uma boa maneira de viver a vida, não é? Ganhando esses amigos. Falando daquilo que vai acontecer aqui em Ponta Delgada, vamos ter outra vez uma Taça do Mundo. Este ano, e já tivemos a oportunidade de falar com a professora Chali, que nos explicou também um pouquinho daquilo que irá acontecer. É, de facto, uma organização que vai envolver muitos meios, muita gente que vem de fora, China, Japão, salvo erro, Roménia, México, Coreia. Portanto, Espanha, se estivermos a falar num evento, se calhar estamos a falar no top que poderá acontecer aqui em Ponta Delgada. Será isso? Sim. Temos isto aqui, para dar uma ideia a quem nos ouve, para perceber o que é que vai acontecer. Temos aqui equipas que são as equipas medalhadas nos campeonatos do mundo, sim, e nos campeonatos da Europa, sim. Temos aqui a China, que é um dos países que tem o maior prestígio na área da ginástica. Veja-se os Jogos Olímpicos. Exatamente. Temos aqui a Roménia. Veja-se os Jogos Olímpicos. A Rússia. Igual. E depois também temos a França, a Espanha. A Coreia teve muito bons resultados nos últimos campeonatos do mundo, mesmo no escalão sénior. Portanto, acho que vamos ter aqui um espetáculo memorável. Inclusivamente, a Coreia conseguiu adquirir digamos que um mini estatuto. Não é mini porque foi num campeonato do mundo, portanto é grande. Nós na aeróbica temos duas componentes, a componente técnica, que tem a ver com o rigor dos exercícios e com a dificuldade que eles têm, e temos a componente artística, que é uma coisa que nós na ginástica aeróbica, comparativamente às restantes disciplinas, queremos preservar, que é aquilo que é característico de nós. Que no fundo será fazer ginástica a dançar, não é? Exatamente, dentro do ritmo, música, exatamente. Ter um ritmo intensivo, ter uma dinâmica de ginastas em grupo e em trio e em par misto, envolvente com a música, com o estilo, com o ritmo. Portanto, isso é uma área
que é a componente artística, que nós queremos preservar na ginástica aeróbica. Isto porque é da Coreia. A Coreia, no Campeonato do Mundo, foi uma das poucas equipas que consegue preservar essa característica única de fazer coreografias que nos mantêm com toda a atenção do princípio ao fim. 3 continentes. Quem nos ouve nesta altura e que não souber muito bem, acredito que sabe, mas há sempre aquelas pessoas que não conhecem ainda a aeróbica. Vão até ao Teatro Michelense e o que é que vão encontrar? Vão encontrar ginastas. Bem, a primeira coisa é, nós temos 2 competições. Temos uma Taça do Mundo, que é uma prova com regulamentação da Federação Internacional de Ginástica e que é só para ginastas séniores. Ginastas séniores são ginastas com 18 anos ou mais de idade. Esses ginastas séniores competem com vários tipos de, falando assim de uma forma mais simplificada, de vários tipos de coreografias. Ou competem em individual masculino, sozinho, ou em individual feminino, sozinhas, ou em par misto, que é um rapaz e uma rapariga, ou em trio. Nos trios eles tanto podem ser femininos, masculinos ou mistos, todos competem contra todos. E os grupos são grupos de 5 ginastas, que também são ou femininos ou masculinos ou mistos. Portanto, vamos ver um rolo de provas, dentro da mesma competição que é a Taça do Mundo, com estas categorias. As categorias são o individual feminino, o individual masculino, o par misto, o trio e o grupo. Portanto, vamos ver esse rolo de provas. Para além do mais, nas Taças do Mundo da Federação Internacional só podem participar, no máximo, 2 femininos de cada país. Portanto, no caso de Portugal, vamos ter 2 individuais femininos, que são as 2 melhores ginastas do país. Não vamos ter individuais masculinos, porque não houve essa estratégia técnica, não houve a possibilidade de o fazer. Vamos ter par misto, vamos ter trios e vamos ter grupo. Mas só podem participar no máximo 2 femininos, 2 masculinos, 2 pares mistos, 2 trios e um grupo é que pode ir à final de cada país. Que objetivos poderá ter e pensar Portugal num campeonato ou numa taça destas? Nós temos tido bons resultados nas Taças do Mundo. Agora em França conseguimos medalhas e fomos ao pódio em várias categorias. Eu acho que os nossos ginastas têm um bom nível técnico para conseguir ser finalistas, portanto estar nos 8 melhores e conseguir alguns pódios. Sim, temos nível técnico para isso. Disse há pouco que desde 95 vem aos Açores. Sim. Certamente tem notado também na grande evolução que deve e tem que existir, até porque temos ginastas já a nível da aeróbica e também de outros desportos já com um nível de... Com alto rendimento. Com alto rendimento. Faz essa mesma leitura que, de facto, no continente, e vindo cá regularmente, mas não vivendo cá, que de cada vez que vem nota que de facto se evolui, que se trabalha bem e que se está ao nível daquilo que se faz, por exemplo, a nível nacional? Ou a insularidade continua a ser um problema grande? O caso específico da Alexandra Barroso é um caso muito particular, porque tudo tem a ver com quando nós as duas, basicamente nós as duas começámos, eu na federação e ela cá, em 95, a gostar da disciplina e a querer trabalhar com esta disciplina. Eu notei uma grande diferença na qualidade do local de treinos que a Xali, que a Xali tem desde que está na Ribeira Grande. Eu acho que isso foi um salto muito qualitativo em termos de apoio ao trabalho de treino que ela tem que ter se tem ambições de continuar a ter ginastas em alto rendimento. E sim, ter ginastas em alto rendimento significa ter qualidade de técnica nas instalações, de ter o praticável, ter disponibilidade de horário, ter ginastas disponíveis com algum apoio para poderem dedicar-se tanto ao treino e ter depois todo o suporte financeiro necessário para ir lá fora às competições, porque a cada competição há uma série de custos que têm que ser suportados. Portanto, sim, eu notei que de alguns anos para cá essa melhoria qualitativa cá no treino para alcançar esses objetivos, sim, tem sido progressivamente, tem havido essa evolução progressivamente. Também posso dizer, por exemplo, que as Taças do Mundo, esta é a 3ª edição e começámos em 2010. Fizemos 2010, não fizemos 2011, mas fizemos 12 e vamos fazer 13. Portanto, está um pouco em paralelo. Eu acho que este último ciclo, de 2009-2012, foi um ciclo em que eu verifiquei que houve evolução técnica, sim, de instalações e de apoio ao treino, que é a base para conseguir os resultados no alto rendimento,
A Taça do Mundo também projetou a disciplina, não só nas ilhas, mas também as consequências que depois traz a nível da disciplina no continente, não é? E a nível internacional também, porque as delegações, o ano passado, faziam correr a notícia que a melhor Taça do Mundo de 2012 é Ponta Delgada. O que é muito bom. A melhor Taça do Mundo. E eu acho que se continua a vender esse slogan lá fora quando falamos com as equipas dos outros países. Porque eles foram à França, e a França não é uma competição que tenha a qualidade, quer de instalações, quer de número de participantes, como tem a nossa aqui. A nossa? Nossa, pronto. Sim, que vem cá desde 95, também já tem uma costela açoriana. A Bulgária, que vem a seguir, poderá ter mais ou menos, acho porque segundo o que a Chalí até já constatou, tem menos participantes em certas categorias, mas até está mais bem centralizada, não é? Porque é na Bulgária, os acessos dos países vizinhos são mais fáceis, mas mesmo assim não nos ultrapassou em muito número de participantes na Taça do Mundo. A do Japão é a do Japão, não é? Pois, estamos a falar de uma potência, não é? Portanto, não há grande coisa a dizer. E pronto, basicamente para este ano acho que a nossa Taça do Mundo dos Açores continua a ser aquela que tem muito bom nome a nível mundial. Portanto, acredito que enquanto dirigente da Federação isso enche de orgulho. Enche muito, porque as 3 edições têm sido progressivamente melhores e mais bem organizadas, e eu acho que a equipa de trabalho que há aqui do Clube de Atividades Gímnicas é muito boa. As pessoas são muito dedicadas e dão muito de si. E eu acho que é isso que faz a diferença na organização do evento. Para terminar, é preciso ser extrovertido para ser um praticante de aeróbica? Temos que ter uma expressão entusiasta, dinâmica e alegre, vá lá, digamos assim, mas natural. E como é que se avalia a naturalidade de uma pessoa? Pois, isso não sei. Uma boa pergunta. Mas tem... Eu acho que isso agora vai um bocadinho a ver com aquele bom senso que se tem que ter às vezes quando se é juiz. Eu já sou juiz internacional há muitos anos e eu, como juiz internacional, tenho tentado sempre equilibrar entre o conhecimento técnico que eu tenho que ter, a experiência que é necessária de ver muitas competições, muitos vídeos, muitas provas, e o bom senso que se tem que ter quando se junta isto tudo para avaliar com rigor uma prova, uma competição, etc. Que conselho deixa às pessoas para, entre os dias 8 e 12 de maio, fazerem uma visita e terem o privilégio de assistir a estas competições? Eu acho que vai haver um espetáculo muito bom no Teatro Micaelense. Acho que o espaço em si propicia a ver-se um bom espetáculo. Aliás, eu acho que a ginástica aeróbica de competição é uma disciplina para ser feita em palco. Tem todo um enquadramento e a iluminação, portanto, é tudo para ser feito em palco, sim, faz todo o sentido. É onde resulta bem. É um bom espetáculo. Nós temos uma música empolgante que faz as pessoas vibrarem. A componente da dança é muito interessante para quem assiste, eu acho. E, portanto, eu acho que o espetáculo vai ser bom e, para além do mais, ver um bom espetáculo num bom teatro, em Ponta Delgada, que é um sítio bem bonito para visitar, e com aquilo que eu costumo dizer, os cromos da aeróbica, porque vêm cá os cromos da aeróbica, não só os cromos estrangeiros, como os cromos nacionais, e nós temos cromos nacionais muito bons que vale a pena ir ver. Portanto, eu incentivo a que toda a gente vá ver a competição, fundamentalmente as finais do Open, que serão sábado de manhã, e as finais da Taça do Mundo, que são no domingo à tarde. E sim, vai ser um bom espetáculo, tenho a certeza disso.